Bom dia! Quinta-feira que vem, 6 de janeiro, o Globo Rural completa 31 anos. O assunto do nosso programa de aniversário é a literatura de cordel, uma das mais complexas manifestações culturais do Brasil. Olhando assim por alto, parece uma coisa só, um monte de livrinhos impressos em papel barato, vendidos a preço de banana. Mas olha, não tem um folheto igual ao outro. O assunto pode ser um fato real, acontecido. Pode ser o perfil de uma figura ilustre, um repente, um duelo, uma história imaginada, surrealista. E pode ser uma obra de arte requintada. Nos dias de hoje, se pode dizer também que o cordel é uma mídia popular. Ou, se quisermos, o tataravô de todos os meios de comunicação. Muito antes de aparecer a televisão, o povo da roça, principalmente do Nordeste, já usava o cordel para divulgar suas histórias. Eu viajei por 5 estados, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio e São Paulo, para conhecer esses repórteres do sertão, os poetas cordelistas. Um pequeno fato do cotidiano ou um grande acontecimento histórico, tudo pode virar cordel. Foi o trio americano que primeiro teve a glória de fazer daqui da Lua uma via transitória que vai ficar para sempre na faceada da história. No cordel aconteceu, virou poesia. E tem muita gente que só acreditou que o homem tinha mesmo chegado à Lua depois que leu a história rimada, contada num folhetinho assim, de capa singela, papel simplório, vendido por quase nada. A gente costuma brincar que em alguns lugares da zona rural parece até que foi feita uma plantação de antenas parabólicas. Tamanha quantidade. A notícia chega via satélite, mas quando não existia luz elétrica, TV ou rádio, eram os folhetos de cordel que traziam informações e diversão. Eles eram o jornal e a novela do sertanejo. Peço ao Senhor Jesus que em tudo me conduz, que dê-me um facho de luz com fios de inspiração, para escrever em cordel como é que é o papel de qualquer um menestrel com raízes no sertão. Nascido no sertão da Paraíba, o poeta Abdias Campos viveu estes dias em que para o homem simples da roça, versejar era quase tão comum quanto lavrar. Minha mãe botava a gente para dormir dizendo versos, meu pai, a gente ia para o roçado e ele ia cantando cantoria, depois do jantar ia para o terreiro, sentava nos bancos, era dizendo versos. Quando se ia para a feira, sempre se avisava, ó, traz um folheto novo, histórias da própria redondeza, era contada nesses folhetos, né? O cordel corria o Nordeste na mala dos folheteiros, que iam de povoado em povoado vendendo poesia. Quem já conhecia as letras virava o leitor da família. A vida de Pedro Cem. A história da donzela Teodora. Para lhes deixar a par sobre esta literatura que é a mais popular e ainda hoje perdura, vamos direto ao começo? De onde vem esta cultura? Quem nos conta a história do cordel no Brasil é o poeta e presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que não fica no Nordeste, mas no Rio de Janeiro. Para nós de língua portuguesa, a origem é ibérica, Portugal e Espanha. Mas vem de mais longe? Vem de mais longe, atravessou o período medieval. É bom lembrar que aqui no Brasil, o cordel chegou realmente em Salvador. Chegou em Salvador na mala dos nossos colonizadores portugueses. Né? Dali é que se irradiou pelos outros estados do Nordeste. Se irradiou na comunicação oral. Não tinha chegado escrito ao Brasil, a imprensa. Foi a voz dos cantadores que primeiro encheu o sertão de versos. Esse Nordeste querido que tanta beleza tem, seu cordel é sua vida, um amor que vai além. Oliveira de Panelas, um pernambucano cheio de bom humor, se autodefine. Eu sou poeta, repentista, violeiro, cordelista, cantador. Oliveira ganha a vida mesmo como cantador e sabe bem a diferença entre o poeta repentista e o cordelista. Todo repentista pode ser um cordelista.
Mas nem todo cordelista pode ser um poeta repentista. Por quê? Não quer, porque o poeta repentista faz de improviso. Então, se for pensando, é que ele faz. Não vamos dizer que ele seja um grande cordelista. Aí a diferença é essa. Uma coisa, se eu pudesse, transformava sem sobroço. A voz de Maria Alcina botava em Mato Grosso, nem que fosse necessário um transplante de pescoço. Obrigado, Pai Celeste, ter me dado esse Nordeste para fazer poesia. O poeta cordelista é chamado de poeta de bancada. Ele senta, pensa e escreve seus versos. Mas o que faz do cordel uma poesia diferente? O jornalista e pesquisador da cultura brasileira, Assis Ângelo, já fez livro, CD, organizou concurso de poesia de cordel e não para de garimpar novidades. Bem, algumas não tão novas assim. Isso aqui é uma coisa recente, é de 1626. Tem também folheto em francês, folheto em japonês, cordel em quadrinhos. Em sua casa em São Paulo, Assis Ângelo resume a diferença entre poesia de cordel e a poesia chamada erudita. Uma tem o lustre, tem o brilho da erudição, no sentido de formação acadêmica, e a outra não. A outra é a poesia pobre, digamos assim. A poesia rica do erudito e a poesia pobre a do matuto. Ele é direto, ele é claro, ele não fica preocupado com expressões que as pessoas não conhecem. Eles não ficam mexendo dicionário o tempo todo para achar palavras bonitas. E são poesias que têm uma história. Que tem história, começo, meio e fim. Rigorosamente é a história. Você que vem de fora, não deixa de ver. A feira nordestina faz muito conhecer. Na Feira de São Cristóvão, reduto dos nordestinos no Rio de Janeiro, encontramos um destes típicos poetas populares. Todos os domingos, José João dos Santos passeia pela feira que ajudou a criar. Dos fundadores só tem vivo eu. Ele saiu da Paraíba para o Rio de Janeiro na década de 40. Trabalhou como pedreiro, como porteiro, até ficar conhecido por suas cantorias e versos como Mestre Azulão. A terra de Azulão não chove no mês de maio. O povo de lá só vive de fazer cesto e balaio. Foi a terra que a vaca engoliu um papagaio. Porque o papagaio é verde. E ela pensou que era uma moita de capim, né? O mestre monta sua barraca, instala um sonzinho antigo e logo se põe a declamar. Ai, não pega no beijo, nem no aperto de mão. É transmitida no sangue, através da transfusão, ou na extração de dente, se usar de um doente a agulha da injeção. Azulão vai fisgando o público. Alguns acabam comprando. Eu sempre comprei ele aqui, sempre. Tem mais ou menos 300 em casa. É também no Rio de Janeiro que fica uma das maiores coleções de folhetos do Brasil. No Centro Nacional de Cultura Popular, acervo de cordel é referência singular. Poeta de toda parte vem aqui depositar seus folhetos de cordel para conosco gravar a memória permanente da cultura popular. Para quem mexe com cordel é assim, tudo acaba em poesia. E esses versos que eu acabei de dizer são de autoria da Maria Rosário Pinto, que é responsável pela cordelteca da Biblioteca Amadeu Amaral. Rosário, você também então é cordelista? Eu cometo versos, porque eu tenho que pedir desculpas aos poetas, porque eu estou começando, em função desse trabalho, de tanto conviver, fazer algumas coisas, mas não me sinto poeta. E o acervo da cordelteca está todo aqui? O acervo está aqui. Quantos folhetos vocês têm aqui? 8.300 e um bocadinho. Os folhetos ficam muito bem guardados em várias caixas. E a Rosário separou para a gente alguns curiosos. Esse é de 1906. Deve ser um dos mais antigos. É um dos mais antigos, a eleição de 30 de janeiro de 1906. Aqui começa com uma estrofe interessante aqui, ó. Segura o coco embolando na pancada do ganzá, começa o ano em lambança da eleição federal. O Pavão Misterioso é outro grande clássico da literatura de cordel, do José Camelo de Melo Rezende. E a gente vai verificar que em algumas edições ele está assinado por João Melquíades. Eu só queria chamar a atenção para em um determinado folheto em que
pesquisador assinala que o autor não é o Melquíades. João Melquíades plagiou o Pavão Misterioso, o original de José Camelo de Melo. O plágio vendeu melhor do que o original. A gráfica José Bernardo seguiu o gosto popular. José Camelo, desgostoso, rasgou o seu original, que perdera a concorrência. Rosário também mostra as várias edições do folheto O Cachorro dos Mortos. O clássico, escrito pelo poeta Leandro Gomes de Barros, conta a história da morte violenta de uma família inteira, ficando como testemunha apenas o cachorro. Na primeira estrofe, Leandro diz: os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: matos têm olhos e paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. Mesmo antecipando o final, Leandro era capaz de prender o leitor.